a mais uma aula remota da Rede Municipal de Belo Jardim. Eu sou a professora Flávia, professora de Ciências da Rede, e vou dar continuidade a um assunto que o professor Lorival já vinha trabalhando semana passada com vocês. Hoje, nós vamos falar um pouquinho do efeito estufa, né? Das causas, consequências, se há benefícios, se há malefícios, né? Muito se ouve falar sobre o efeito estufa, mas de fato, será que o efeito estufa só tem coisas ruins? Será que o efeito estufa só tem coisas boas? Então a gente vai hoje se aprofundar um pouquinho mais e compreender o que de fato é o efeito estufa. Então, gente, dando continuidade à nossa aula, né, nós vamos fazer agora a utilização do PowerPoint para que possa ajudar vocês na questão da aprendizagem, tá certo? Vocês vão poder ver em figuras, vão ver, analisar em textos. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer anotação no caderno, logo porque vai ajudar vocês no processo de aprendizagem. Então, se vocês quiserem fazer anotação, sintam-se à vontade, tá bom? Então, vamos lá, minha gente. A gente está falando sobre o efeito estufa. Vocês já ouviram falar no efeito estufa? Vocês sabem para que ele serve? Será que o efeito estufa só causa malefícios ou só causa benefícios? E o que é esse efeito estufa? Vamos descobrir? Bem, o efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência na vida na Terra. Olha, percebam que o efeito estufa, ele aconteceu de forma natural, né? Então não foi um homem que criou. Há milhões e milhões de anos na Terra, começou a se formar essa nuvem densa, né? Acima da superfície da Terra, para proteger e para nos dar as condições de vida, né? Sem ela, não existiria vida no planeta. Opa, peraí. Então, o efeito estufa não só tem malefícios, não, ele tem benefícios, né? E muito, vejam, sem ele era impossível existir a vida na Terra. E a gente vai descobrir por quê mais na frente, tá certo? Ele também serve para manter a temperatura na superfície da Terra. Vejam, durante o dia, nós temos o Sol que nos aquece, né? Parte dos raios batem no efeito estufa e voltam para o espaço. Parte desce para a Terra nos aquecendo, né? Fator esse importante e primordial para a existência da vida. Certo. Nós já sabemos que isso acontece durante o dia e durante a noite. Quem era que ia nos aquecer se não houvesse o efeito estufa? Né? Porque parte desses raios, eles permanecem na Terra, eles batem no efeito estufa e voltam, como se fosse um espelho, sabe? É um reflexo. E isso faz com que a temperatura ela seja mantida, que a gente não perca totalmente essa temperatura, para a gente não morrer de frio, né? Então, vejam só a importância. Se vocês derem uma olhadinha nessa imagem, vocês vão perceber que explica sobre isso. Mais para frente, eu tenho ela maior e eu vou poder explicar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Vejam só. Eu trouxe essa imagem bem impactante da Terra. Menino, que essa Terra tá com calor. E o que foi que aconteceu com essa Terra, minha gente? Será que sempre foi assim? Né? O que causou tudo isso? Será que o efeito estufa aumentou a densidade sozinho de gases? Vamos ler para a gente descobrir. Infelizmente, o efeito estufa tem se agravado devido às ações humanas, através do aumento da emissão dos gases poluentes. Então, peraí. O efeito estufa não se aumentou sozinho, não. Foi graças ao quê? Às atividades humanas, não é isso? Infelizmente, minha gente, principalmente depois da Revolução Industrial, que é quando começam a surgir as grandes indústrias no mundo, começou a se emitir a emissão de muitos gases poluentes na atmosfera. E isso fez com que os gases do efeito estufa, eles ficassem mais densos. Aí, assim, numa quantidade correta, né, o efeito estufa é bom, ele nos traz uma benfeitoria. Só que numa quantidade grande, que é o que a gente está vivenciando nos últimos dias, nos últimos anos, né, não são dias, tem nos causado problema,
né? Vejam como a Terra está quente, ela está passando mal, né, minha gente? Então, assim, diante dessa imagem, sabe, é interessante e vale uma reflexão. O que é que a gente pode fazer para tentar mudar essa realidade, né? Será que a gente, enquanto ser humano, a gente pode fazer alguma coisa pela Terra, né? Fica a reflexão, a gente vai continuar a nossa aula, tá bom? Bem, como eu disse a vocês, que tinha essa imagem aumentada, né, para que eu possa explicar como funciona o efeito estufa, tá, gente? Nós já compreendemos que ele é natural, ou seja, surgiu da própria natureza da Terra, né? Que é importante para manter a temperatura da Terra, sem ele não existiria vida. E aqui está mostrando o processo de como funciona esse efeito estufa, né? Então, ó, o Sol que está lá no espaço, né, fora da superfície da Terra, manda seus raios, veja que tem o Sol aqui, parte dos raios, eles batem no efeito estufa e volta para o espaço. Parte desses raios vai para a superfície da Terra, para aquecer a Terra, para nos trazer luz, né? E para que haja de fato a vida. Sem o Sol também seria impossível, né? Aí eu quero que vocês vejam a diferença que há na parte daqui da floresta, tá? E na parte que há a cidade. Vejam que há uma concentração de gases muito maior aonde tem a cidade do que aonde há as florestas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente nas grandes cidades a temperatura ela é maior, né? A gente sempre diz que, eu não sei se é algum de vocês, mas eu tenho certeza que já foram em Recife e sente lá muito mais quente, né? Além de ser uma cidade litorânea, né, tá perto do mar, tem a questão também da poluição. Lá a poluição ela é bem maior por ser uma capital, né, uma cidade de grande porte. Nós moramos aqui no interior. Então a gente sente o impacto do efeito estufa bem menos do que quem mora em cidade grande, né, devido que à emissão dos gases poluentes. E isso graças a indústrias, né, a emissão dos gases, aos transportes. Tem muito veículo também que vê a questão também e ajuda também no efeito estufa, porque eles liberam muitos gases poluentes. E tudo isso é um fator determinante na questão da quantidade de gases que é liberado na atmosfera, tá? Gases do efeito estufa. Existem 4 principais, que são o que a gente encontra em maior quantidade. Aí são eles, o dióxido de carbono, o tão falado, né, o CO2, que é o que é emitido pelos carros, pelas grandes indústrias, enfim, o gás metano, o óxido nitroso e os gases fluoretados e o vapor da água, né? O vapor da água ele se transforma também em um gás, né? Quando ele está no estado gasoso, a água, e ela também vai para a superfície terrestre. Nos próximos slides, a gente vai conhecer um pouquinho mais de cada gás, o que ele é e de que forma ele é emitido aqui na Terra, né? Quem faz isso, o que causa isso, tá bom? Aí nós temos o dióxido de carbono, que é o gás de maior abundância na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis, no caso, o petróleo, é uma das principais atividades responsáveis por emitir esse gás. Desde a era industrial, lembra que eu falei com vocês sobre a Revolução Industrial, que tudo se parte da Revolução Industrial, né? Que é quando há a emissão de muitos gases. Quando começam a surgir as grandes cidades, as pessoas começam a sair do campo e começam a morar na cidade, né? A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou aproximadamente 35%. E, gente, é muita coisa, né? Então, veja a quantidade que se elevou esse gás, né? Em decorrência da Revolução Industrial. O gás metano é o segundo gás que mais contribuiu para o aumento das temperaturas globais. Então, veja
Que gás perigoso, né, minha gente? Com poder 21 vezes maior que o dióxido de carbono, aproximadamente 60% da emissão de metano provém de ações humanas ligadas a aterros sanitários e lixões. É uma questão bem complicada essa, né, minha gente? Quantas coisas são jogadas fora por nós humanos? Que nem há necessidade de se jogar, né? Que ainda teria como a gente reutilizar. Além disso, é eliminado por meio da digestão de ruminantes. Então, assim, essa questão da digestão dos ruminantes, que são animais, né, que ruminam, um exemplo, o boi, é uma questão da própria natureza do boi, né, do animal que está lá. Se ele é um ser vivo, ele está lá, né, de maneira natural e fazendo o que tem que fazer, que é viver. Mas e a questão do lixo, minha gente? Sabe? Desses grandes lixões que cada vez mais a gente tem produzido e aumentado. Daqui uns anos, como é que vai estar nosso planeta se a gente não começar a tomar consciência e ver o que é que a gente vai fazer a respeito disso, né? A questão dessa educação, ela tem que começar por nós, né? Vai desde um papelzinho de bala que eu jogo na rua sem necessidade, que eu poderia guardar no bolso para depois colocar no lugar específico. Então, essa questão da consciência, minha gente, ela é um fator determinante na questão da preservação da vida na Terra mesmo, né? Porque se nós estamos destruindo, se a gente está aumentando os malefícios do efeito estufa, alguma hora vai voltar para nós, né? Será que não já está voltando? Então, a gente precisa ter consciência, precisa ter cuidado, né, em relação às questões que estão ligadas à preservação da vida, tá? Outro gás também é o óxido nitroso, né? Ele pode ser emitido à atmosfera por meio de bactérias no solo ou no oceano. Atividades agrícolas, como o uso de fertilizantes nitrogenados, também são fontes desse gás. O óxido nitroso pode colaborar cerca de 298 vezes mais que o dióxido de carbono para o aumento das temperaturas. Desculpa aí, tá, gente? Depois do aumento das temperaturas, que ficou um pouco coberto. Mas vocês escrevam aí, façam a anotação no caderno, tá bom? Então, veja, parte desse óxido, né, é provocado pela própria natureza, pela bactéria, que é presente no solo, no oceano. Mas aí vem as atividades agrícolas. E quem é que faz essas atividades agrícolas? Somos nós, né? Quando a gente fala em grandes atividades agrícolas, a gente está falando em proprietários de grandes terras, né, que fazem o cultivo de alguma plantação, tá? Com a utilização de fertilizantes nitrogenados, consequentemente, aumenta a emissão desses gases. Então, vejam, é uma questão também da gente se pensar, né? Principalmente a gente que mora no interior, que dispõe da agricultura familiar, né? Onde tantas famílias aqui do nosso município planta, colhe e vende, né? Então, se a gente optar mais por esse tipo de alimentação da agricultura familiar, consequentemente, a gente também vai estar ajudando o nosso planeta. Os gases fluoretados. Eles são produzidos pelo homem a fim de atender às necessidades industriais. São exemplos desses gases: hidrofluorocarbonetos, usados em sistemas de aquecimento e refrigeração. Hexafluoreto de enxofre, usado na indústria eletrônica. Perfluorocarbono, emitido na produção de alumínio. E os clorofluorocarbonetos, responsável pela destruição da camada de ozônio. Aí assim, minha gente, quando a gente fala nessas questões, né, não é que a gente está querendo dizer que a indústria ela não é importante para o desenvolvimento da nossa vida, né? O quanto tem nos facilitado o uso de tecnologias. Hoje vocês estão tendo essa aula online graças ao computador, à internet, né? O que a gente precisa saber e ter consciência? Minha gente, a gente só descarta algo quando ele não tem mais nenhum jeito
de conserto, sabe? A gente precisa ter essa visão de cuidado mesmo, sabe? A tecnologia ela é importante, os eletrodomésticos eles são importantes, eles têm facilitado nossa vida, mas vamos cuidar, vamos deixar de descartar sem necessidade, né? E o vapor da água, bastante presente na atmosfera e é responsável por mais da metade do efeito estufa. O vapor da água capta o calor irradiado pela superfície terrestre, distribuindo para todas as direções e aquecendo a superfície. Então, veja, o vapor da água ele é muito importante, né? É ele quem distribui toda a questão da temperatura no nosso planeta. Aí, vamos conversar um pouquinho, a gente já vem falando, né? Mas está aqui citado as questões das causas do aumento do efeito estufa. Eu só trouxe algumas, tá, minha gente? Porque existem várias, a gente já conversou muito sobre isso, né? No decorrer da aula, mas são as atividades industriais, né? Hoje a gente sabe que muitas indústrias, elas têm melhorado muito a questão da emissão dos gases, porque eles têm investido muito em filtros, né? Para que diminua mesmo a questão da emissão dos gases na atmosfera, mas a gente sabe que ainda tem muito o que se fazer, né? E a gente está aqui também para parabenizar, né, todo o trabalho que seja de benfeitoria para a humanidade, para o planeta, tá? O crescimento da produção agrícola, então assim, quando a gente fala em crescimento da produção agrícola, a gente fala em larga escala, é como eu disse a vocês, são aqueles grandes produtores rurais que plantam muitos hectares, né? Então vamos começar a valorizar a agricultura familiar, né? A cuidar do que nós temos tão perto da gente e que às vezes de uma qualidade tão grande, tá? E o famoso desmatamento, que a gente ainda nem tinha falado, né, minha gente? Mas que contribui demais na questão do aumento dos gases do efeito estufa, né? Infelizmente a gente tem visto aí a nossa Amazônia sendo devastada, né? Às vezes até sem precedentes, e a gente sabe, e todo mundo sabe, o mundo sabe e fala, né, que a Amazonas é o coração do mundo, né, o pulmão do mundo. E por que ela é? Porque é uma grande quantidade de mata, minha gente. A gente tem uma diversidade lá imensa, né? E é nosso, é algo nosso, é brasileiro. Então vamos cuidar, vamos lutar pelo que é nosso, né? E porque a gente sabe que traz benfeitorias para a gente e para nossas futuras gerações. Imagina quando vocês estiverem adultos, casados, filhos, né? Se a gente não preservar agora, o que é que vai acontecer mais para frente? Trago também outra imagem, tá? Que vocês podem observar, essa nuvem que está acima da superfície seria o efeito estufa e os raios batendo e voltando e outros batendo na superfície da Terra e indo para o espaço novamente. Percebam que onde tem cidade, tá tudo vermelhinho, mostrando que não tem raios voltando. Por quê? Por conta da concentração dos gases poluentes, tá? Bem, nós poderíamos ainda falar muito, porque tem muito que se falar do efeito estufa, mas por hoje é só, minha gente. Deixa essa atividade com todo carinho para vocês. Façam, tá certo? Escrevam no caderno, tirem dúvidas. Se vocês puderem, pesquisem na internet, quem tiver acesso. Quem não tiver acesso, pesquisem em livros, porque na maioria dos livros de ciência sempre fala alguma coisa sobre o efeito estufa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ainda vou fazer a leitura das questões para que possa facilitar. E próxima aula, um outro professor vai dar continuidade a esse assunto e a outros que têm a ver também com esse assunto, tá bom? Primeira questão. Qual a relação do efeito estufa com o aquecimento global? Segundo quesito. Pesquise se existe algum acordo entre os países para diminuição da emissão dos gases e explique qual é o acordo e quais países fazem parte. O que podemos fazer para ajudar na diminuição dos gases poluentes em nosso planeta? Quais são os principais efeitos do aumento dos gases do efeito estufa? Sem o efeito estufa, existiria vida na Terra?
Minha gente, a gente falou muito sobre isso, né? Espero que vocês tenham aprendido. Amei fazer parte desse momento de vocês, que Deus abençoe cada um. Peço responsabilidade da parte de vocês, né, que já são adolescentes, que estão aí na caminhada, tá? Nós estamos passando por um momento que é onde o dar as mãos é importante, né? Esse momento de pandemia. Logo, logo, tudo isso vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal. Vocês vão voltar a ter as aulas presenciais. Nós vamos, mais uma vez, fazer parte da vida de vocês nas escolas. Tá? Muito obrigada e fiquem com Deus. Até a próxima aula.